Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício. No vídeo de hoje eu venho tirar a grande dúvida que é: como que eu faço para operar com tão pouco dinheiro? Então, se você puder, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para saber quando eu lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Essa pergunta foi feita em um dos meus vídeos recentes pelo Vladimir, e na verdade essa pergunta já me foi feita diversas vezes. Então, como ele pediu para eu fazer um vídeo, eu vou acabar fazendo um vídeo sobre isso mesmo, porque é um pouco mais fácil de explicar por vídeo e aí já tira a dúvida de todo mundo. Como vocês sabem, eu opero com uma conta bem pequena. A minha conta está ali na faixa de R$800 a R$1.000 e eu opero day trade em ações, o que deveria tornar totalmente impossível fazer isso, principalmente com a quantidade de contratos que eu opero, que é 100 ações, o lote mínimo de 100 ações, beleza? Normalmente as taxas para isso são muito grandes. Você, se eu não me engano, na XP, eu estou falando aqui, mas isso é bem chutado. Se eu não me engano, na XP custa R$10 para você entrar na operação e 10 para você sair na operação. São 5 para entrar e 5 para sair, algo assim. Então tem a taxa de corretagem, tem custo disso, custo daquilo, tem emolumento, tem não sei o que, tem não sei o que. Os custos da bolsa em si são bem pequenos. Os custos da corretora, que normalmente são custos maiores. Então, o único meio de tornar possível eu operar e ainda conseguir algum dinheiro operando com um lote mínimo é porque a corretora que eu uso hoje tem taxa zero para absolutamente tudo, que é a Clear. Não é segredo nenhum para ninguém que eu opero pela Clear, e é por conta da facilidade. Eu não tenho patrocínio, não tenho nada com a Clear, mas eu gosto muito do fato de que eu não preciso ter dinheiro quase nenhum para poder operar com eles. Então assim, a pergunta começa com: como funciona a garantia e a alavancagem para operar no day trade em ações? Beleza, então vamos lá. Eu tenho aqui o site da Clear, e aqui no site da Clear, se você tiver que entrar na parte inicial e for lá no final, você tem a opção Day Trade. E aí você sobe aqui um pouquinho, né, lá bem no finalzinho mesmo tem aqui ativos. E ele está dizendo qual é o ativo, qual é a alavancagem que ele permite que você tenha e qual é a garantia exigida. Isso aqui é relacionado. Se ele está alavancando em 50 vezes, você só precisa ter 2% de garantia, em teoria, e isso é extremamente importante. Então fiz uma conta aqui bem simples para vocês verem. Por exemplo, B3SA3 fechou cotada hoje a R$ 40,95. Para você operar o lote mínimo de B3SA3, você precisaria de R$ 4.095, beleza? O que não é muito, para ser sincero, mas como vocês sabem, a minha conta é de 800 para R$1.000, então como eu faço isso? É porque a alavancagem de B3SA3 é de 50 vezes. Ou seja, se eu tiver dinheiro para comprar uma ação que custa R$ 40,95, a Clear transforma esse meu R$ 40,95 enquanto eu estou operando no day trade em R$ 2.047, o que não é o suficiente para eu operar com um contrato de 100 vezes. Ou seja, eu preciso ter na minha conta o equivalente a pelo menos o valor de 2 ações. Com o valor de 2 ações, que é R$ 81,90, na minha conta, como margem, teoricamente, eu já poderia operar um lote mínimo de B3SA3. Maurício, por que teoricamente? Porque, na verdade, se você fizer isso, se você tomar um stop, você já não pode mais operar, porque agora você já não tem a margem mínima, certo? E você tem o valor de deságio. O que é o deságio? É o seguinte: se você tem R$1.000 na sua conta e o deságio é de 20%, significa que você tem acesso a mexer aquilo como garantia de até R$800. E se por acaso você perder R$800 e 1 centavo, você vai ser estopado pela corretora, beleza? Porque aquilo ali é uma margem para garantir que você não vá perder mais dinheiro do que você tem, então você é estopado um pouco antes. Então você precisa verificar isso. O ideal é tenha pelo menos o dobro do que você quer operar na sua conta, beleza? Então se você precisaria aqui, teoricamente, de R$ 81,90 para poder operar, aconselhado, para quem está aí a fim de colocar o dinheiro lá, de repente você tem R$500 ali, vou ver como é a bolsa, vou botar ali, posso perder esses R$500 sem culpa. Põe lá, você precisaria então ter isso, equivalente a... não, 25 é muito, 15, 12, 13 então.
Se você tiver o dinheiro para poder operar 13 ações 532, você basicamente, a Clear te permite operar com R$ 26.617 nessa ação, porque a alavancagem é de até 50 vezes. A gente tem algumas ações que são 35 vezes. Então digamos que a B3SA3 fosse alavancada em 35 vezes, como é a Arezzo. Se eu mudar aqui para 35 e eu tiver com uma ação, eu tenho o equivalente a R$ 1.433. Só que não é o suficiente. Se eu tivesse o dinheiro para 2 ações, eu poderia operar? Ainda não. Se eu tivesse o dinheiro para 3 ações, eu poderia operar? Agora eu poderia, porque o lote mínimo custa R$ 4.095 e eu teria alavancado R$ 4.299, beleza? Então precisaria de um pouco mais do que isso. E basicamente é assim que funciona a alavancagem, é super simples. Se você está no day trade, você escolhe o ativo, você já é automaticamente alavancado. Maurício, mas se eu botar R$ 10.000 na minha conta, quando eu comprar o lote mínimo, eu vou entrar com os R$ 10.000 alavancado em 35 vezes? Não! Você só vai entrar com 100 ações e ponto. Se o que a alavancagem permite se você tiver R$ 10.000, você quiser botar aqueles R$ 10.000 alavancado em 35 vezes, em 50 vezes, em uma operação, a alavancagem deixa, mas ela não força a sua conta inteira. Você escolhe o custo, o risco que você vai correr por operação, certo? Se você opera com lote mínimo de 100 ações, você está correndo um risco de variação percentual em cima de 4.095. Então, se você perder 3% desse valor, é igual a 4.095 vezes 3%. Você perderia então R$ 122,85. Não importa se você tem 10 mil, 100 mil, 500 mil na sua conta. Se você operar com lote mínimo, esse daqui é o valor que você vai perder, se você perder 3%. Beleza? E óbvio, se você ganhar 3% também, é o mesmo valor que você ganharia aqui. Tá? Só que é arredondado, então seria 122 ou 123 ou algo do tipo. Tranquilo? Então isso é bem simples. A segunda parte da pergunta é: a bolsa não fica com a maior parte do lucro? Então, pela Clear, não, como eu falei, a bolsa ela não é o grande vilão da história. Os custos da bolsa nem são tão caros assim, são centavos, gente. Hoje é questão de... o maior custo que eu paguei no dia para poder operar foi no dia que eu fiz 9 operações e me custou R$ 1,29, R$ 1,50, alguma coisa assim. São todos os custos acumulados de todas aquelas operações, foi o que me custou. Beleza? Então, na verdade, é bem pouco pela Clear. Mas, como eu sei que tem a galera que opera pela Modal, pela Rico, eu vou falar aqui principalmente da Modal, que eu acho que é a primeira ou a segunda que está aí, né, no top das que tem mais pessoa física. Então, assim, na Modal, para você operar em ações, você já paga R$ 2,50 para comprar e R$ 2,50 para vender. Então, você já entra devendo R$ 5, beleza? Porque você tem que sair, é day trade, você entra e sai no mesmo dia, então já são R$ 5 por ordem executada. Se você entra com 200 ações em uma compra, você paga R$ 2,50. Se você faz uma realização parcial, você paga mais R$ 2,50, e se você tem a realização final, mais R$ 2,50. Então acaba saindo caro se você operar muitas vezes, ou se você estiver buscando variações muito pequenas. Você precisa entrar buscando, teoricamente, no mínimo, R$ 8 para você pagar todas as taxas do que você tem e sair no 0 a 0. Meio que é isso, tá? Eu estou contando bem mais ou menos, tá, galera? Porque assim, a gente está falando de valores tão pequenos que não faz sentido ser tão específico. Não dá para você entrar na bolsa com R$ 50, com R$ 100 e achar que vai ganhar dinheiro. Provavelmente com esse valor você não vai conseguir nem ganhar experiência o suficiente para poder operar de verdade. Beleza? Então é isso, eu acho que isso aí já esclarece bastante do porquê que é possível para mim operar com um valor tão baixo para day trade, beleza? E aqui a gente tem, por exemplo, na Rico, fica um pouco mais caro ainda, porque em ações para day trade a taxa é 7,50. Então você entra, paga 7,50, sai, paga 7,50 e sai extremamente caro. Você já gastou aí R$15 só para poder entrar e sair no dia. Então é inviável operar com lote mínimo de 100 ações. Nesse caso aqui você precisaria de muito mais, beleza? Ou você vai tentar pegar ativo com uma movimentação gigantesca, como tem a RADL, por exemplo,
que é um gráfico, deixa eu botar aqui, RADL3, é uma ação que custa R$106. Então, se ela variar R$1 para cima ou para baixo, é muito pouco o percentual dela de variação do dia. Ela varia R$2, R$3 em um dia, tranquilo? Hoje, por exemplo, ela saiu de 112 para 106, são R$6. Em termos de nossa conta real, uma variação de R$100 com o lote mínimo, uma variação de R$600 em um dia. Então, se você está operando RADL, você não precisa se preocupar muito com essas taxas, beleza? Mas eu acredito que não seja o que a maioria esteja buscando aqui no mercado. Então é isso, o objetivo do meu canal é mostrar que com pouco dinheiro você consegue entrar na bolsa e pelo menos começar a aprender com ela. Futuramente, óbvio, eu vou começar a alocar mais dinheiro, poder trabalhar e tal, porque é inviável viver de day trade com tão pouco dinheiro na conta. Se você acerta metade das vezes e erra metade das vezes, você ganha 1.000, perde 500, fica com 500 na conta e não dá para viver com R$500 passando o dia inteiro sentado na frente do computador, beleza? Então a gente precisa ser bem realista quanto a isso. Esse valor muito pequeno é para você experimentar a bolsa, é para você ter o primeiro contato, é para você saber como é colocar o seu dinheiro ali, apertar o botão e ver ele se mover. A quantidade de dúvidas que vão vir na sua cabeça, tudo que você estudou realmente você conseguiu colocar em prática, isso é o que você vai ver quando você colocar pouco dinheiro na bolsa, beleza? Então é isso, eu acho que isso cobre basicamente tudo o que eu faço sobre alavancagem e como ela funciona na prática, sem aquela teoria louca de ela empresta e não sei o que, e a porcentagem disso, e blá 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 blá. Eu prefiro que seja tudo bem simples e bem direto, beleza? Porque fica bem mais fácil da gente entender. Então é isso, se a alavancagem é de 50 vezes, você só precisa ter o dinheiro de comprar 2 ações, e a empresa, a corretora, te empresta o restante do dinheiro. Se a alavancagem é de 10 vezes, você precisa ter o dinheiro para comprar 10 ações e a empresa vai alavancar aquilo ali, no caso a corretora, vai alavancar em mais 10 vezes aquele valor. Beleza? Então é bem simples e é isso aí. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só você deixar aí embaixo. Todas as pessoas que já me perguntaram sobre a alavancagem, diz aí se isso ficou claro para você, se ficou faltando alguma coisa, se você quer saber um pouco mais, beleza? Claro que tem muito mais informação no meio disso, mas eu acho que o que importa pra gente realmente é isso, tá? É isso aí, eu vou ficando por aqui. E se você puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações se quer saber quando eu lançar um novo vídeo. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar aí nos comentários. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!